Amém. Êxodo capítulo 3, no verso 4, diz assim: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Vá ao verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Irmãos, a história, nós normalmente nos guiamos pelo que está escrito. Amém? Está escrito. Estudamos, meditamos e chegamos a conclusões do que está escrito. E assim nós temos descoberto também na pesquisa que muitas coisas que estão escritas não é o fundamento que muitos pensaram, são apenas narrativas de um fato e não o fato em si. E nessas narrativas, às vezes, tem algumas coisas que não combinam com a realidade, né? Uma delas é que Moisés foi sepultado. Isso aí está descartado, nós já vimos que não tem lógica, porém, não está escrito. Mas, a parte disto, quando você tem uma vida de intimidade com Deus, você descobre não só o que está escrito, mas também o que não está escrito. Amém? Porque clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A intimidade com Deus é tremenda, e cada um tem a sua. Um não conhece a do outro, ninguém conhece. Quem conhece a sua intimidade com Deus? Ninguém sabe. Quem sabe é você. Às vezes as pessoas podem te julgar por uma aparência. Amém? Há um relato em um livro em que um pregador nos Estados Unidos, o homem pregou e falou sobre oração, incentivou o povo a orar, mostrou a eficácia da oração, mostrou os ensinos da oração, falou tudo sobre oração. E um jovem acompanhou aquele pregador, viu aonde ele deitava, onde ele ia dormir, e quando aquele pregador deitou, dormiu, não fez a mínima oração. No dia seguinte o jovem falou assim: irmão, você pregou sobre oração, mas nem na hora de dormir você mencionou uma oração sequer diante de Deus. E aquele homem aquele senhor virou para aquele jovem e disse: meu querido, você tem que orar, a minha vida já é uma oração. Cada um tem a sua intimidade com Deus, né? Tudo na vida são degraus, nós precisamos atentar para isso. E sinceramente, se Deus não for aquela testificação, como Paulo escreve em Romanos 8,16, né? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Se não existir em nós essa intimidade, para que Deus trace o nosso caminho na intimidade, nós não iremos a parte alguma. Se nós não conhecermos esse Deus de intimidade, as coisas nos arrancam do altar de Deus. Lembra que Moisés agrediu a rocha?
e aquilo lhe custou caro. Lembra tantos episódios que têm acontecido ao longo da história e tem custado caro para muita gente? Lembra, você talvez, eu, com quase 20 anos de evangelho, conheço muitos casos, mas você também deve conhecer muitos homens de Deus que largaram de mão do ministério, não quiseram mais, resolveram viver nas suas próprias vidas. Outros não foram adiante por uma série de fatores que os cercaram. Mas, quando você tem uma certa intimidade com Deus, você consegue superar tudo e chegar lá. Mas é aquela intimidade que Jesus falou: tu, quando orares, entra no teu quarto. Ou seja, como é que é orar? Comunhão com Deus, eu e Deus. Jesus não mencionou nem igreja, Jesus não mencionou sinagoga, Jesus não mencionou nada. Ele falou: entra no teu quarto, fecha a porta, trancafia lá, é você e Deus. Você aprendeu a caminhar assim? Você tem que aprender a caminhar assim, você e Deus. E Deus é que vai dizer o degrau aonde você pisa, a palavra que você fala, o caminho que você trilha. Deus vai dizer quando você tem aquela intimidade. Aí Ele vai te ensinar a se conduzir em tudo que é canto da sociedade, na igreja, aonde você pisar a planta dos teus pés em submissão a Deus, aquele lugar é teu, porque Deus está contigo. É assim que funciona. Essa é a regra de 3, essa é a matemática espiritual. Vamos voltar aqui. Deus fala com Moisés: Moisés, vai lá no Egito libertar o meu povo. Eu ouvi o clamor desse povo. Primeira pergunta que eu milenarmente faço: por que que Deus catou Moisés lá, tão distante? Por que que Deus não catou um do meio daquele povo? Quem é que tinha a lenda, que era a realidade, na verdade? Os egípcios chamavam de lenda, mas Israel sabia que era uma realidade, de que um libertador se levantaria. Era lá o povo que estava no cativeiro, eles estavam esperando este libertador. Por que que nenhum deles resolveu se levantar para liderar o povo e sair do Egito? Por que que nenhum deles resolveu clamar e ouvir Deus? Eles clamavam sim, mas não a ponto de receber a direção de Deus para serem libertos. Eles clamavam querendo um fim daquela escravidão. Era este o clamor deles. Deus achou quem? Moisés. Foi lá e arrancou com mão forte, poderosíssima, o povo de Deus de debaixo daquela servidão, debaixo daquela escravidão. Lá no capítulo 4, no verso 19 e 20, diz assim: disse também o Senhor a Moisés em Midian, lá longe, né? Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O que eu vejo nisso aqui? As renúncias que custaram a Moisés em se tornar um libertador. Primeiro que ele não queria nada disso. Ele teve que pegar o caminho do deserto, voltar ao Egito, e Deus o incentivou dizendo: aqueles que queriam te matar, eles já foram mortos. Não tem mais ninguém lá que esteja planejando a tua morte, porque Moisés saiu do Egito fugido. Deus incentiva Moisés, alegra ele com essa notícia certamente, e Moisés pega a sua família, monta num jumento e lá vai ele. E no deserto o que ele encara? Tempestade de areia, sol escaldante, frio de noite, incômodos para dormir. Largou o comodismo da família lá que ele tinha, da casa de Jetro, seu sogro, uma casa já bem montada, tudo arrumado. Quando ele chegou lá no Egito, quem dos israelitas soube o que Moisés tinha renunciado? Ninguém. Quem dos israelitas soube as tempestades de areia
que Moisés comeu pelo caminho, os ciscos que lhe entraram nos olhos. Quem contemplou o incômodo da mulher de Moisés caminhar tantos dias em cima de um jumento? E os filhos? Quem contemplou aquilo tudo? Ninguém contemplou. Isso aí fazia parte da intimidade de Moisés com Deus. Ele ia chegar lá. Mas Moisés cumpriu o seu caminho e chegou ao Egito. Tudo aquilo nós já conhecemos, as 10 pragas e a mão poderosa de Deus arrancando um povo, libertando de debaixo do maior império conhecido, porque só o Senhor é Deus. Quando Ele determina, ninguém impede. Se Deus determinar a morte ou a vida, acabou-se a história. Ele bate o martelo e não tem quem questione. Ele é Senhor absoluto, e foi assim que Ele se manifestou a Moisés, dizendo: Moisés, eu me revelei a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas pelo meu nome de Senhor, que é absoluto, eu não fui perfeitamente conhecido. Eu estou me revelando agora. Eu sou o Senhor. Eu vou tirar o meu povo de debaixo da escravidão do Egito. Ninguém impede. Eu já determinei isso. Eu desci para ouvir o seu clamor de perto. Acabou, está determinado. Vai lá e liberta o meu povo, porque eu sou o Senhor. Ele é absoluto. É assim que você crê no teu Deus? Como um Senhor absoluto? Ele diz: a porta que eu abro e a que eu fecho, e operando Deus, esse é o nosso Deus. E acabou a história. Não abra mão disso, irmão. Você ainda não entende dessa maneira? Você precisa entender. Você precisa entender que se alguém colocar um revólver na tua cara e dizer que vai te matar, você mostra os dentes para ele rir e diz que duvida. Você precisa entender quem é o teu Deus. Você precisa entender que o quarto homem funciona. O anjo que fecha a boca dos leões funciona. Aquele que assacalou a espada e matou 185 mil está vivo. Você tem que entender isso. Entende? Moisés cumpriu a sua caminhada. 120 anos revela que ele cumpriu a sua caminhada. Não entrou na terra prometida, nós sabemos aquele problema, né? Mas o que é uma terra prometida? Física. Foi contemplado com um arrebatamento maravilhoso, quando Elias e ele, Moisés, aparecem no Monte da Transfiguração, diante de toda aquela glória, uma coisa fantástica. Moisés chegou lá, ele pagou o preço dele, chegou lá, mas tem um detalhe: quando Moisés arranca esse povo do Egito, esse povo fez uma coisa com Moisés, que eles mereciam mesmo o que Deus fez com eles, porque Deus é justo. Aquele povo torturou Moisés. O Egito, o grande império do Egito, não causou um arranhão em Moisés, mas aquele povo que Moisés tirou, o próprio povo do Senhor, aqueles feriram Moisés duramente. Aqueles feriram. Chegaram num lugar depois de sair do Egito: Moisés, estamos com sede. Isso aí se deu várias vezes, esse episódio de águas. Moisés, estamos com sede. Foi para isso que tu nos trouxeste nesse deserto, para assassinar essa multidão com sede? Aí eu quero te dizer, irmão, o que não está escrito. Moisés se retirar para o seu canto e dizer assim: está vendo, Deus? Eu não te pedi, não me envia não. O que eu tenho a ver com esse povo? Eles estão dizendo que estão com sede. Eles não estão olhando para a minha boca, que também está seca. Eu não te disse, Deus? Para que o Senhor me enviou? Por que não enviou Arão? Eu não queria vir. Está vendo, Deus? Está aí, ó, o resultado. Moisés, eu vou dar água para esse povo. Tá sim, tá bom. Lá jorrou a água. Caminhou mais um pouquinho, mais alguns dias. Moisés, foi para isso que tu nos tiraste do Egito? Lá no Egito tinha carne em abundância, tinha cebola, tinha alho, tinha tudo. Nós queremos carne, nós estamos com fome. Eu vou te contar o que não está escrito. Moisés se retira para o canto dele de novo. Está vendo, Deus? É isso aí.
É isso aí, Deus. O que eu tenho a ver com esse povo? Eu estava muito bem lá na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, alegre. Foi esse fardo que o Senhor veio jogar sobre as minhas costas, Deus. Esse povo não é meu, esse povo é teu. Resolve com eles. Eles estão pedindo carne, mas eles não percebem que o meu estômago também está roncando. Eles acham que só eles têm fome, eu não tenho. Eu estou aqui farto. Não, eles não estão vendo isso, Deus. Eles não enxergam as minhas necessidades, eles só enxergam as deles. Eles estão com fome, eu não estou. Eles estão com sede, eu não estou. Chega uma hora que Deus se ira tão terrivelmente com esse povo, que diz assim: Moisés, se afasta, porque eu vou descer o meu fogo no meio desse povo, vou consumir todo mundo. De você eu farei uma nova nação para entrar na terra prometida. Não aguento mais esse povo. Eu vou te contar outra coisa, que a Bíblia fala em parte. Quando Moisés diz assim: não, Senhor, se tu vais condenar esse povo, me mata também, risca o meu nome do teu livro. Entende? Entende a agonia de Moisés? Agora a agonia de Moisés virou, porque Deus falou: vou acabar com esse povo. E ele sabia quem era Deus, porque ele viu as pragas no Egito. Ele viu o rio se transformar em sangue. Ele viu os egípcios terem náuseas e vômitos no meio da rua, porque não podiam beber água. Ele viu as rãs, ele viu as moscas, ele viu os gafanhotos destruir tudo. Ele sabia que Deus é um fogo consumidor. Ele clama, ele grita, ele se desespera. E agora? Ele virou, ele teve compaixão. Deus, não destrói esse povo. Aí começa a usar um argumento humano, como se fosse justificar o desespero de Moisés. A angústia de Moisés é tanta que ele fala uma coisa totalmente sem cabimento. Não, Senhor, os povos em redor vão dizer que o Senhor não pôde colocar esse povo na terra prometida, então os matou no deserto, porque não conseguiu fazer eles entrar na terra prometida. Desespero de um líder. As angústias de um líder. Por que tu me chamaste então, Senhor? Então risca-me também, me mata. Eu não quero ver o Senhor matar esse povo, me mata primeiro. Acaba comigo, depois faz o que o Senhor quiser. Deus fala assim: tá bom, Moisés, então, já que é assim, eu aceito a tua intercessão. Mas tem o seguinte: eu não ando mais no meio deste povo. Não vou desamparar, não. Vou mandar um anjo adiante deles. Mas eu não ando, porque se eu andar no meio desse povo, eu consumo eles. A minha ira está acesa. Tem coisas, meu irmão, que nós vamos vivendo e esquecemos que elas aconteceram. São as coisas que não estão escritas, mas que nós, quando conhecemos uma intimidade com Deus, vemos que elas estão escritas dentro de nós. Não estão escritas nos livros, porque os livros não podem traduzir sentimentos. É muito fácil, muito glorioso dizer: Abraão subiu ao monte Moriá com o cutelo e ia abaixar o cutelo, e o anjo do Senhor bradou-lhe: Abraão, eu conheço que tu me tens. Mas aquela caminhada de sangue, suor e lágrima de Abraão, quem conheceu foi ele, não sou eu nem você. E eu duvido que alguém consiga expressar em palavras o que Abraão sentia. Subindo o monte com seu filho, e o filho perguntando: papai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, cadê o cordeiro para o holocausto? E ele sem poder dizer: você é o cordeiro para o holocausto. Por isso que ele tem aquele título de amigo de Deus, pai da fé. Duvido que alguém roube esse título de Abraão, em qualquer tempo. Ninguém nunca roubará esse título de Abraão. Moisés estava bem, de repente, Zípora, esposa de Moisés, faleceu. Moisés vai e casou-se com uma princesa. Sabia que Moisés casou-se com uma princesa? Chamada mulher Cuxita. Ela era uma princesa.
Muita gente não sabe que aquela mulher era uma princesa, descendente da Etiópia, porém não era negra. Não era negra, ela era descendente da Etiópia. Mas naquele tempo, esses que habitavam na Etiópia eram descendentes de Noé. Depois daquela questão que a arca pousou sobre o monte, Cão, filho de Noé, foi habitar nas regiões da Etiópia. E um filho de Cão se chamava Cush. Dali saiu essa mulher cuxita. Na verdade, tinha sangue real, vamos assim dizer, na vida daquela mulher. Porém, ela se tornou uma gentia, por quê? Porque não tinha a lei. Era um povo que se reorganizou distante. Então, todos aqueles que não tinham a lei eram considerados gentios, pecadores, etc, etc. Só que neste casamento com Moisés, você lembra o que Noé fez? Ele se embebedou, ficou nu, não foi? Cão, filho de Noé, não foi aquele que o viu e falou para os seus irmãos? Noé foi e amaldiçoou, mas não amaldiçoou Cão, ele amaldiçoou Canaã, filho de Noé, querendo dizer que a maldição não cairia sobre o filho, mas cairia sobre a descendência. E assim aconteceu. Essa descendência de Cão veio gerar esse povo, da onde veio essa mulher cuxita. O que aconteceu? O que Deus está demonstrando? Que em Cristo Jesus, porque Moisés representa a pessoa de Cristo Jesus, em Cristo Jesus as maldições seriam quebradas, seriam partidas, e é um resgate. Esta mulher era uma princesa no seu povo, e ela está se unindo, Deus está considerando ela uma princesa para se unir a Cristo, e esta mulher representa quem? A igreja, não é isso que temos estudado? É a união de Moisés com esta mulher, representa a união de Cristo com a igreja, porque os judeus foram rejeitados, foram reprovados, mas tem alguém que acusou Moisés, não entendeu nada, pecou pela falta de conhecimento. Mas como ia saber disso? Não tinha como saber, então que ficasse calado. Não tinha como saber. Quando a gente não sabe, melhor ficar calado. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Teu pai que te vê em oculto te recompensará publicamente. Miriam, irmã de Moisés, judia, fazendo parte da nação, herdeira das promessas, representava a nação de Israel. Falou contra a esposa de Moisés, que era então, para ele, gentia, puramente gentia. E o que aconteceu? A que representava Israel recebeu o juízo de Deus, ficando 7 dias leprosa fora do arraial. E aquela que todo mundo considerava um nada, um lixo, foi tida como símbolo da união de Cristo e a sua igreja. Que coisa fantástica, que coisa impressionante, o que os estudos nos revelam, o que os livros nos dizem, o que a misericórdia de Deus, aonde ela nos conduz. Por isso que eu sempre digo, hora de decisão é hora de oração. Na hora que você decidir falar alguma coisa, não fale, não tenha pressa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus. É difícil, meu irmão, crescermos espiritualmente, mas para cairmos, 1 segundo basta. Uma palavra acaba com todo o patrimônio espiritual que você edificou. Vou te contar uma coisa que nos livros não estão escritos. Miriam passava pela mulher cuxita, como que havia? Como que olhava para ela? Se chegou ao ponto de dizer, vem cá Moisés, está pensando que só você é profeta? Deus usa a gente também. Eu já preguei, eu já evangelizei, eu já profetizei, eu já ensinei, eu fiz tudo. Fui eu que te botei dentro de um cesto para você não ser tragado pelos egípcios. Fui eu que depois fui lá te pegar e te trazer para a mamãe te amamentar. Fui eu, Moisés.
Você está pensando que você é o quê? Você está pensando que você é melhor do que nós? Eu e Arão também somos profetas, Moisés. Aí diz a Bíblia, lá em Números capítulo 12, tem Deus falado somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E diz, o Senhor o ouviu. Lá em Números capítulo 12. O Senhor ouviu. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa que Moisés, que não está escrito. Como que se sentiu Moisés? Tudo que Moisés fazia, aparecia alguém para criticar. Tudo que Moisés fazia, tinha alguém para dizer que ele estava errado. Mas você não vê em nenhum momento dizendo assim, eis que Miriam foi orar, para saber a resposta de Deus. Eis que Arão foi orar, para saber a resposta de Deus. Eis que um dos líderes das tribos de Israel foi orar, para saber a resposta de Deus. Não, sempre que a Bíblia fala de alguém indo orar, fala de Moisés. Quem é que tinha intimidade com Deus? Quem é que tinha a visão de águia acima das circunstâncias? Se era ele que ia para a oração, era ele que recebia a visão. Entende, irmãos? Tem coisas que a Bíblia não fala. Tem coisas que não estão escritas. As aflições de pessoas que passaram para cumprir a vontade e um propósito de Deus. As angústias, principalmente de líderes. Nós vamos achar isso em muitos episódios, mas nada comparado ao que esse Moisés passou. Passou com quem? Com os ímpios do Egito? Não. Passou com os ímpios que encontrou pelo caminho na saída do Egito? Não. Passou com quem? Com o seu próprio povo. Você vê que não teve nenhum problema com Moisés, com nenhum povo, porque sempre que um povo se aproximava, lembra de Balaque, Balaão, sempre que Deus estendia o seu braço e movia, e acabava com os inimigos, e repreendia toda investida das trevas, mas o grande problema era exatamente no meio do povo. Qual era o objetivo de Deus com Israel? Arrancou eles com mão forte e poderosa. Todos não viram os sinais de Deus? O que deveria acontecer com esse povo? Esse povo deveria ser muito unido. Quem mais saberia aquela glória? Deus abriu o mar vermelho. Eles sabiam disso. Quando eles vão, através de Josué, invadir a cidade de Jericó, Raabe, aquela meretriz, fala o que para eles? Olha, eu sei que vocês vão conquistar essa cidade, fala para os espias, porque nós ouvimos que o Deus de vocês secou as águas do Jordão e abriu o mar vermelho. Desde que nós ouvimos isso, não tem força mais na gente, ninguém aqui dentro vai resistir a vocês, ninguém tem coragem de lutar contra vocês. Tem misericórdia da minha casa quando vocês tomarem essa cidade. Eu sei que nada impede vocês. Vocês vão dominar tudo que tiver no caminho de vocês, porque nenhum Deus pode fazer o que fez o de vocês. Isso também não está escrito, mas com certeza ela disse. E a nação de Israel que contemplou tudo aquilo, eles deveriam ser irmãos, como Cristo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, e não há maior amor do que esse de dar a vida pelos seus irmãos, e Moisés deu a vida pelos seus irmãos. Não mata esse povo, não me mata, que eu não quero contemplar a derrota desse povo. Entende? Entende? Qual o propósito de Deus com a vida do ser humano? O que Deus tem para realizar com as nossas vidas? Jesus Cristo derramou o seu sangue, nos deu a sua palavra, ordenou os seus anjos a nosso respeito, disse que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Para quê? Como está a minha vida de acordo com tudo isso que Deus tem feito? Uma coisa eu sei, nós temos um Deus de glória. Nós temos. E que julga com equidade, ele vai direitinho, vai lá na causa, ele vai na raiz, como João Batista diz, o machado está posto na raiz da árvore, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no forno. É tempo, já passou o tempo, de vivermos uma realidade bem maior, né?
É tempo de vivermos uma realidade completamente diferente. Chega o povo, Moisés, estou com fome, dá teu jeito aí. Moisés, Deus, só eles estão com fome. Eles esquecem que eu sou o primeiro a sentir fome, estou aqui na frente. Moisés, estou com sede. Moisés, queremos voltar para o Egito. Há um historiador que coloca um filme em que Moisés é apedrejado. E a glória do Senhor desce no meio do povo para livrar Moisés, e a terra se abre para tragar os rebeldes. A que ponto chegou aquele povo de apedrejar um líder como Moisés? Nunca nenhum sinal foi visto semelhante àquele, e nunca jamais nenhum outro sinal será visto como aqueles que Moisés manifestou no Egito. E nem isso não foi o bastante para que o povo tivesse humildade e se calasse. Miriam então extrapolou. O Senhor não fala só por ti, não, fala por mim também. O juízo da lepra lhe saiu, o povo gritou, Moisés foi lá, abraçou ela, e o Senhor disse assim: 7 dias leprosa fora do arraial. E agora? Profetiza, Miriam. Deixa Deus falar por você agora. Era profeta? Era. Tem coisas, irmão, que são sérias demais para nós mexermos nelas. Tem coisas que são realmente sérias. E aqui nesse lugar, as coisas são muito sérias. Isso não é mais uma igreja. Você tem ouvido falarmos nisso aqui anos após anos. Isso aqui não é mais uma igreja. Tem banco vazio do seu lado? Um dia esses bancos já estiveram cheios. Tem banco vazio na sua frente? Um dia eles já estiveram cheios. Quantas vezes nós tivemos culto aqui de ter que catar a cadeira lá embaixo? Mas quando Deus sacode a figueira, meu irmão, depois que o figo cai, não tenta botar ele no lugar não, que você vai perder tempo. Amém? Então, meu irmão, nós somos um povo remidos, lavados no sangue de Cristo. Se o amor de Cristo, o amor de Deus, o reconhecimento do poder de Deus não for o bastante para nos unir, porque não foi o bastante para unir aquele povo, nós não iremos a parte alguma. Não vamos nos iludir não vamos nos enganar não. O Espírito Santo não pode passar de nós no seu mover nessa geração, porque se passar, passou, acabou. Lembra o que fez com aquele povo lá? Para cada dia 1 ano, e acabou a história. Não adiantava ninguém interceder, não adiantava Moisés interceder mais, ele já tinha feito a parte dele uma vez, agora acabou, não tem mais jeito. Depois que Miriam ficou leprosa e voltou para o arraial, ela não cantou mais. Lembra que ela tinha cantado? Não pegou mais tamborim, não pegou, acabou. Não tinha mais o que fazer agora, acabou. Entende isso? Já não cantou mais aquele cântico espiritual quando o povo atravessou o Mar Vermelho, acabou, secou-se. Ela nunca mais esqueceu as marcas da lepra que saíram nela. Entende? São coisas que às vezes não estão escritos, mas Deus nos leva a meditar nelas, para que a gente saiba que mais sabe a coisa é ouvir do que falar. Amém? Que nós possamos então aprender essa lição em nome de Jesus.